Já estamos de volta para trazer mais informação para você, porque olha, ela marca a entrada na adolescência e sua ausência dá os primeiros sinais de que o corpo não é mais o mesmo. Desde a primeira menstruação, a mulher passa boa parte da sua vida tendo que se acostumar com essa presença mensal. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto é a ginecologista obstetra, a doutora Poliane Prismic. Tudo bem? Bom dia, doutora. Obrigada, Sula, pelo convite. E tão bom falar disso, porque assim, na verdade, todas as mulheres querem sempre saber um pouquinho mais. Porque cada uma tem um sintoma, umas não se incomodam, até se sentem bem, outras abominam e falam, meu Deus, eu não quero sentir mais isso, não quero... Hoje em dia existem recursos até que a pessoa pode optar por não menstruar, não é isso? Isso mesmo. A menstruação, Sula, ela deve ser tratada quando ela é um problema. E a maioria das vezes, qual que é o sintoma principal que é o problema da menstruação? A cólica menstrual intensa. Então tem uma coisa que na época das nossas avós era comum se sentir cólica, né? Então as meninas ficavam com a bolsa de água quente, sofrendo em casa, não iam trabalhar, não iam estudar, não iam namorar. E isso era uma coisa cultural. Hoje a gente sabe que cólica é o principal sintoma de uma doença que se chama endometriose, que pode lesar o órgão sexual feminino e pode até impedir essa mulher de ter filhos. Então é uma coisa importante da gente realmente estar observando e estar cuidando. E outro dado importante, a cólica menstrual é ainda o principal sintoma que deixa as mulheres em casa no trabalho no mundo todo. Então é uma coisa que financeiramente é ruim. Tá, mas também. Por exemplo, existe a cólica que você falou, que é aquela que é insuportável, que realmente causa um desconforto muito grande, mas existe, vamos dizer, o que a gente pode chamar de normal, talvez? Que Tem. Aquela cólica que a gente é o sinalzinho de que a gente vai menstruar. Então você começa a sentir um pequeno desconforto e logo depois vem a menstruação. A cólica, no termo médico, se chama dismenorreia. A gente tem dois tipos de dismenorreia. A primária, que é essa que você comentou, é uma liberação de prostaglandina dentro do organismo, que mostra esses sintomas iniciais de que alguma coisa vai acontecer. Sim. É como se fosse um sinal inflamatório de que o endométrio, que é a camada de dentro do útero, vai estar descamando. Essa é a cólica normal. Essa não vai te impedir de fazer as coisas, você usa uma medicação, isso melhora. Vai tomar um comprimidinho, aquilo... E está resolvido. Está resolvido. Isso. E tem a dismenorreia secundária, que essa sim tem a ver com doença. Então a mais comum é a endometriose, mas pode ter a ver também com pólipo, com mioma, que são outras mudanças dentro do útero que podem levar a um sangramento menstrual aumentado com muita cólica. Tá, a idade para a primeira menstruação é menarca? Menarca. Menarca. A idade para isso é diferente de uma pessoa para outra por conta de quê? Estatura, algum outro motivo? Genético é o principal. E além disso, hoje a gente tem uma coisa importante, que os adolescentes eles estão ficando mais obesos. Quando a menina é mais gordinha, ela pode tanto menstruar um pouquinho mais cedo quanto menstruar um pouco mais tarde, mas a maioria das vezes isso adianta a menstruação. O sedentarismo também pode adiantar a menstruação. Então hoje a obesidade vai mudar esse quadro para a mulher. E o que a gente acha também, Sula, é que assim, o estímulo que a gente está tendo, seja cultural, então algumas coisas que fazem a menina querer ser adulta mais cedo, é uma coisa que não tem comprovação científica, mas que é um lado, vamos dizer, psicológico. Isso, exatamente. Que meio que acelera esse processo. Que acelera. E tem uma coisa que se chama xenoestrogênio. São substâncias que a gente consome no dia a dia na alimentação, que estão contaminadas com hormônio e que podem estar motivando essas meninas a menstruarem mais cedo. Então, na verdade, vamos dizer, uma mudança aí na nossa alimentação do tempo das nossas avós, das nossas mães, podem estar antecipando. Também podem, também podem. Tá. Hoje existem vários recursos, né, para você estar tratando isso. Você pode, inclusive, com a pílula anticoncepcional, evitar a menstruação. Pode. A pílula anticoncepcional, antes de você estar usando, a gente tem que fazer uma série de exames de sangue para ter certeza que você comprovadamente pode usar, que você não tem o risco de trombose, por exemplo, com a pílula. Então, quais os cuidados hoje que, por exemplo, a mãe vai levar a filha adolescente, está aí começando, ou já se deu início, já teve a primeira menstruação, ou não, né, ainda está para acontecer. Então, quais as orientações que essa mãe deve ter com essa filha? Então, primeiramente, a menina não tem que ir no consultório do ginecologista só quando ela começa a ter as transformações corporais. O que é importante? A gente fazer esse vínculo antes disso. Para a menina se sentir mais à vontade.
Pode ser a partir dos 4, 5 anos. Ela acompanhar a mãe numa consulta e entender que a consulta ginecológica é como se fosse um pediatra, mas é um pediatra que vai dar uma atenção maior à parte feminina dela, dos órgãos sexuais. Então essa menina já ia explicando, preparando. Isso, já vai explicando, porque o que eu vejo? Muitas vezes a menina que vai no consultório a primeira vez, qual que é o receio dela? É de que ela está indo lá porque tem alguma coisa a ver com sexo e elas ficam meio assustadas com isso. Então a partir do momento que você faz esse vínculo... Uma rotina. É exatamente uma coisa comum para ela frequentar o consultório ginecológico. Você vai fazer um exame nos olhos, nos ouvidos, você também vai fazer na parte íntima. Exatamente. Acostumar desde pequeno. E até, Sula, chamar a atenção para essa menina de que ninguém deve tocar, ninguém deve manipular sem a mãe estar presente. Então, todas as vezes que essas meninas vão no consultório para ser examinadas, a mãe está do lado e fala, olha, nunca, ninguém tem que mexer em você. Porque a gente sabe que hoje a pedofilia é uma coisa do dia a dia. E muitas vezes o grande problema disso é que a gente não sabe, não descobre que estão fazendo isso com a criança. Então é uma coisa que a gente pode já orientar e educar, não só a criança, mas também a mãe. A partir do momento que essa menina está apresentando alguns sintomas, então antes de menstruar, o que ela vai apresentar? Primeiro, os pelinhos. Então vai começar a aparecer os pelinhos na região do pubis, na região da axila, depois começa o seio. Então ela começa a ter aquele nódulozinho durinho na região da mama, que fica dolorido. O próximo é o prenúncio da menstruação. Então nessa hora você pode estar voltando para fazer a consulta de rotina para a gente explicar para a menina as mudanças corporais que ela vai estar sofrendo e daí tá falando a respeito de que ela deve tomar cuidado. Entre eles, a gente tem que tomar cuidado com a cólica menstrual. Tá, a gente tem algumas coisas aqui que, por exemplo, a pílula. Mesmo se essa menina já começa com um quadro de ter uma cólica muito grande ou a menstruação está incomodando, a partir de que idade pode se tomar hoje uma pílula anticoncepcional? Na verdade, Sula, a gente pode usar a pílula anticoncepcional a partir de qualquer idade, desde que tenha indicação. Então, a pílula anticoncepcional deve ser usada em situações extremas para uma adolescente. Então, quando ela tem muita cólica menstrual, ou se por acaso ela estiver começando a ter uma atividade sexual e você quer proteger contra uma gravidez indesejada. Sempre reforçando que essa menina tem que usar camisinha, principalmente porque de cada 10 meninas que estão tendo a primeira relação sexual hoje, 7 já vão ser contaminadas pelo vírus do HPV. Que já existe, inclusive, a vacina. Agora, qual é a idade para se tomar a vacina? A partir dos 9 anos. A partir dos 9 anos, a mãe já tem que estar orientada para que isso faça parte aí tem, inclusive, na rede pública. Sim. Então, é uma coisa importante, tem que tomar a vacina, é importante. Agora, o que as meninas falam? Então eu tomei a vacina, eu estou protegida. Não, não é verdade. Porque a gente protege contra 2 a 4 vírus e a gente tem mais de 200. Então, essa menina tem que ser orientada que ela tem que usar camisinha. Sim. Então é uma coisa que a gente já toma cuidado no consultório e aí assim, tem os vários métodos. Então tem as pílulas anticoncepcionais convencionais, tem a injeção que você pode usar mensalmente. Essa injeção, ela é para anticoncepção também, é um anticoncepcional injetável. E toma só uma dose? Uma dose por mês. Tem uma outra que é de 3 em 3 meses. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o anticoncepcional injetável? Ele é uma medicação de alta dosagem. Tá. Então é uma medicação que fica armazenada no nosso músculo, ela pode dar mais retenção de líquido, pode dar mais inchaço, pode dar mais ganho de peso. Uma coisa que é muito interessante para as adolescentes, o adesivo. O que é esse adesivo? O adesivo você coloca sob a pele, seca, ele gruda e você troca semanalmente. Então a absorção dele, a gente fala transdérmica, pela pele. Então é interessante isso que você é um não método esquece muito. Anticoncepcional. É um método contraceptivo anticoncepcional como a pílula. Só muda a via realmente de absorção. E assim, desmistificar, porque às vezes a menina até precisa tomar para regular alguma coisa hormonal, não é isso, doutora? E que as mães falam, mas eu vou dar e ela vai... Ela vai querer namorar. Não é ela bem... Ela vai querer namorar se ela quiser namorar, não, e se ela tem jeito. não estiver orientada. Então, se ela tiver acesso a uma profissional que explique que aquilo vai controlar os hormônios, enfim, porque como você falou, e hoje em dia é muito cedo por conta de alimentação e outros fatores. As meninas têm, por exemplo, já ouvi dizer de começar com os pelos muito antes do tempo e aí você vai precisar controlar isso através desse tipo de medicamento. Uma menina de 9 anos vai falar, vou dar a pílula para ela, né? Que pode às vezes acontecer para um controle, né? Eventualmente, se for uma cólica menstrual forte, intensa, é realmente o que a gente vai ter que usar. Mas é uma coisa importante porque, por exemplo, às vezes as meninas que começam com alguns, por isso que é importante a mãe estar orientada. Se as meninas começam com alguns sintomas antes, às vezes a gente mudar a alimentação e fazer essa menina ir fazer atividade física diária, você retarda essa menstruação.
Ou seja, mudar hábitos, porque Mudar hoje hábito. A gente tem percebido que muitas coisas mudaram por conta que a alimentação mudou, porque os hábitos, sedentarismo, ficar muito tempo ali na televisão, no videogame e coisa e tal, o peso muda e aí outros problemas vêm, principalmente a mulher que tem uma sensibilidade muito maior com essa parte hormonal e tudo, vai afetar exatamente ali. Mas a gente só aí, a gente acaba sofrendo mesmo. Fora esse, Sula, tem o anel vaginal. Esse é para uma mulher que já tem vida sexual, né? É um anel que você coloca dentro da vagina, né? A gente coloca aqui por fora. Aqui. Isso. Né? Você coloca aqui, ele fica aqui dentro da vagina. O parceiro não sente, porque o material, você vê que ele é bem macio. E ele você troca uma vez por mês. Então Uma é muito vez por interessante. Você tem que lembrar, lembrar da data da colocação e da retirada. E ele vai prevenir. Tão eficiente quanto os outros. Qual que é a chance de eu engravidar usando um desses métodos aqui? 1%. Tá. Lembrando, gente, que isso aqui é no caso para você evitar uma gravidez. Mas não vai te prevenir contra doenças. Então a gente tem que bater na camisinha, que é a única coisa que muito claro. que protege. Porque, mas eu tava com anel e agora eu tô com problema. Não é assim. Tem que ser a camisinha. A camisinha masculina ou a camisinha feminina. A gente coloca dentro da vagina, ela fica com essa partezinha por fora e tem uma coisa interessante. Como a camisinha feminina ela recobre parcialmente os lábios vaginais, ela protege melhor contra a camisinha masculina a transmissão do HPV. Porque tem uma coisa interessante, Sula. Às vezes a menina fala pra mim assim, mas eu sempre tive relação sexual com camisinha, como que eu peguei HPV? O HPV, ele é um vírus tão altamente transmissível que de você encostar pele com pele você pega. Então mesmo o parceiro estando com a camisinha, se ele tiver uma microlesão na região do saco escrotal, na hora que encostou, ela pode pegar. Então essa camisinha protege um pouco mais. A camisinha feminina vai trazer vamos dizer, um benefício. Um benefício maior. Isso. E que aí você também não fica dependente do parceiro, né? Com certeza, porque pode colocar. E assim, a maioria das vezes eles não reparam. É uma coisa que assim, apesar de ficar essa parte externa, ela fica discreta na hora da relação. Ou seja, é uma excelente alternativa. Excelente alternativa. Porque evita a gravidez e evita também outros tipos de doença. Com certeza. Né? Que fica um alerta aí para as mães que às vezes têm até preconceito ou ficam, mas eu vou conversar disso com a minha filha, é melhor conversar. Com certeza. Né? É melhor conversar, levar. Se você não consegue conversar tão abertamente e assim, escolhe uma profissional que possa te ajudar com isso, te orientar, não é isso, doutora? Com certeza. Porque é muito melhor prevenir, cuidar e fazer da maneira correta, não é? Com certeza. Tem um outro método que também é para quem já tem atividade sexual, que é o DIU. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o DIU. O DIU é esse Tzinho aqui. Esse DIU que eu estou mostrando é um DIU que tem uma película dentro dele, que é com progesterona, com hormônio feminino, que ele dá 80% de chances de você, depois que coloca, não menstruar. E ele trata também as pacientes que têm cólica, então ele melhora os sintomas da cólica menstrual. Ele é um dos melhores métodos para evitar que a endometriose retorne. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia para endometriose, você colocando esse DIU, que é o DIU com progesterona, ele evita que novos focos apareçam. Olha, que é interessantíssimo. Super interessante. Não é? E é uma coisa que ele tem garantia, assim, validade de 5 anos. Você tem que fazer só a rotina ginecológica no consultório. E é uma coisa bem fácil de manutenção. E fica aí uma alternativa para você, né? Cada caso é um caso, né, doutora? Acho que precisa realmente de uma profissional que vai orientar o que é melhor para mim, né? E para cada pessoa, por quê? O corpo é diferente, reage diferente, os sintomas são diferentes também. A gente tem mais algumas outras coisas aqui que são remédios. E, na verdade, algumas coisas às vezes que a gente usa. Então, para a menina que tem, por exemplo, tem algumas mulheres que antes de ficar menstruada, elas têm um problema muito comum que é a candidíase, que é aquele corrimento branquinho que dá muita coceira e dá aquele desconforto vaginal intenso. Muitas vezes isso a gente melhora com duas coisas, Sula. Primeiro, diminuindo pão, doce e massa. Falar exatamente. Às vezes o açúcar pode causar isso, a candidíase. Pode causar, pode. E uma outra coisa interessante, a gente pode associar a isso os lactobacilos, que são lactobacilos que melhoram a flora vaginal, então melhoram tanto a flora vaginal quanto a parte do intestino. O cranberry, que é uma vitamina C, que é para proteger a mulher contra a infecção urinária e contra corrimento.
E além disso, uma coisa que é importante a gente ficar de olho, que é muito falada, mas assim, muita gente fala, ah, mas esse exame o convênio não cobre, ou eu fiz o exame e deu negativo, é tirar o leite da dieta. Por quê? Porque a lactase e a caseína, que são duas proteínas do leite, elas são altamente alergênicas. E em muitas mulheres também tem piora da candidíase pelo consumo de leite. Então, assim, uma das coisas que a gente pode estar fazendo é estar mudando essa dieta da menina, fazendo uma dieta mais rica em fibra, fruta, verdura e tirando o leite. E a gente repõe esse leite de uma outra forma, tá? Até pelos vegetais de cor escura. Lembrando mais uma vez que é importante você ter orientação de profissional. Não adianta sair comprando isso aí que tem no mercado. Ai, a doutora falou, então agora eu vou comprar esse... Não, porque aí tem a dosagem certa, né, para cada pessoa, para cada menina, faixa etária peso, também, com certeza. E o que a gente tem, que aqui no Brasil você não encontra, mas lá fora tem bastante, é a lactase. Então, para algumas meninas que não conseguem ficar sem o leite, mas percebem que piora esse período quando ela tem um consumo maior de derivados de leite, ela pode usar a enzima digestiva do leite, que vai diminuir um pouquinho esses sintomas também. E que, olha, quanta dica bacana que você aplicando, são pequenos truquezinhos e que vão te dar o conforto para o dia a dia, porque existe o desconforto da cólica, da dor, né? Tem mulheres que às vezes a menstruação é muito intensa e causam outros tipos de desconforto, né? Sula, a principal causa de anemia em mulheres pelo mundo todo é a menstruação. Então, muitas vezes essas mulheres que têm o fluxo intenso, que você lembrou muito bem, elas são anêmicas. Porque é um fluxo intenso, às vezes um fluxo longo também, porque varia o quê? De 3 a 5 dias. De 3 a 5, mas tem gente que menstrua uma semana. Isso é uma coisa que, assim, tem que ser avaliada. Porque, às vezes, a gente tem medicações também que ajudam a suprimir, a diminuir esse fluxo, não só sendo anticoncepcional. Tem mulheres que falam, mas eu não queria tomar anticoncepcional. Existem outras medicações que a gente dá que ajudam na cadeia de coagulação, que é o que faz o sangue parar, né, de você parar de menstruar, e ajudam também dessa forma, suprimindo a menstruação. Ou seja, hoje existe sofrer, você não precisa, né? Certamente que não. Não vai precisar ter dores, não vai ter desconforto, porque hoje a gente tem recursos para amenizar todo esse desconforto e realmente ter qualidade de vida, é isso, doutora? Que é o fundamental, temos sim. Bom, o que não falta é realmente informação, não é isso? Com certeza. Obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada, Sula.